Olá, estudante, tudo bem com você? Hoje o objetivo da nossa aula é um workshop prático, apresentando o processo de criação de um jogo educativo. Você vai perceber alguns elementos fundamentais que nós devemos levar em consideração. É, é basicamente a aplicação, né, de todo o conteúdo que nós abordamos nessa unidade. Vamos ver então a nossa informação preliminar. O texto introdutório diz o seguinte: a criação de um jogo educativo é uma abordagem inovadora para envolver os alunos e promover o aprendizado de forma lúdica e eficaz. O processo envolve várias etapas, desde a definição de objetivos de aprendizagem até o design e desenvolvimento do jogo, né, de uma forma direcionada. Nós vamos apresentar basicamente um guia para poder criar um jogo educativo com exemplos práticos para poder facilitar a compreensão. Vamos ver a primeira informação sobre a definição de objetivos de aprendizagem. Muito bem, vamos lá. É fundamental definir os objetivos de aprendizagem que nós temos com o jogo efetivo. Dois itens que você precisa perceber: identificar os objetivos e a relevância ao currículo. Sobre a identificação dos objetivos, o primeiro passo é definir quais objetivos específicos de aprendizagem o jogo pretende atingir. Esses objetivos podem variar conforme a disciplina ou área de estudo. Por exemplo, um jogo de ciência pode focar em ensinar conceitos como o ciclo da água, enquanto um jogo de matemática pode ter como objetivo melhorar a compreensão de operações aritméticas e conceitos de geometria. É importante que os objetivos sejam claros, sejam mensurados e adequados ao nível de conhecimento dos alunos, para que eles possam compreender o que se espera deles ao jogar o jogo. Outra questão importante é a relevância ao currículo. Perceba que o jogo ele deve estar alinhado com o currículo escolar e os padrões de ensino, para garantir que ele seja uma ferramenta eficaz de aprendizagem complementar. Ao integrar o jogo com o currículo, os professores podem usar o jogo como um recurso para reforçar conceitos aprendidos em sala de aula e para proporcionar uma abordagem prática e interativa ao conteúdo acadêmico. O jogo deve abordar tópicos e conceitos que são relevantes para os alunos, garantindo que o tempo dedicado ao jogo seja produtivo e que os alunos obtenham benefícios educacionais. Ao definir claramente os objetivos de aprendizagem e garantir a relevância do jogo ao currículo, os criadores de jogos educativos podem desenvolver uma experiência de aprendizado significativa e envolvente para os estudantes, para os alunos. Outra questão que eu gostaria de trazer aqui é a escolha de mecânicas de jogo. Vamos ler juntos o texto? Escolha mecânicas de jogo que sejam envolventes e estimulantes para os alunos, como quebra-cabeças, jogos de memória ou desafios de perguntas e respostas. A escolha de mecânica é uma etapa fundamental na criação de um jogo educativo, porque determina como os alunos vão interagir com o conteúdo e qual será a experiência de aprendizado. Vamos tentar dividir aqui essa questão. Primeiro a gente observa as mecânicas apropriadas e aí depois eu cito um exemplo prático para que você possa verificar de que maneira a gente aplica isso. Então, sobre as mecânicas apropriadas. Perceba que as mecânicas de jogo devem ser envolventes e estimulantes para manter o interesse dos alunos enquanto eles aprendem. Diferentes tipos de mecânicas podem ser usadas para diferentes propósitos. Por exemplo, quebra-cabeças podem ser ótimos para promover habilidades de resolução de problemas, enquanto desafios de perguntas e respostas podem ser ideais para testar o conhecimento dos estudantes. As mecânicas também devem ser intuitivas para os alunos entenderem e se familiarizarem rapidamente com o jogo. Quer ver um exemplo prático para que a gente consiga perceber como nós aplicamos esses elementos? Num jogo de matemática, você pode empregar mecânicas de quiz para desafiar os estudantes a resolver equações ou problemas de lógica. Isso pode ser feito por meio de perguntas de múltipla escolha ou questões abertas. Outra opção é usar quebra-cabeças matemáticos que exijam que os alunos apliquem conceitos aprendidos em sala de aula para poder encontrar soluções. Num jogo de idioma, as mecânicas podem incluir jogos de memória para associar palavras a imagens ou conceitos, ajudando os alunos a expandir o seu vocabulário.
Ao escolher mecânicas de jogo que sejam adequadas aos objetivos de aprendizagem e ao perfil dos alunos, os criadores de jogos educativos podem oferecer uma experiência divertida e educativa que mantém os alunos engajados e motivados a aprender cada vez mais. Vamos falar sobre o design de jogo? E eu tenho basicamente dois elementos importantes que nós precisamos destacar aqui. O primeiro, a narrativa envolvente, e o segundo item, cenários diversos. Sobre a narrativa envolvente. A narrativa ela deve contextualizar o aprendizado e dar um propósito claro às atividades dos alunos no jogo. Uma narrativa forte pode transformar conceitos abstratos em experiências concretas, facilitando a compreensão e retenção do conteúdo. Por exemplo, em um jogo de história, a narrativa pode seguir a jornada de um explorador que visita diferentes épocas e lugares, permitindo que os alunos aprendam sobre eventos históricos importantes e as culturas associadas a eles. Nós temos a questão dos cenários diversos. Desenvolver cenários variados é importante para manter o jogo dinâmico e atrativo para os alunos. Diferentes cenários podem desafiar os alunos de maneira distintas, promovendo o desenvolvimento de habilidades diversas. Por exemplo, em um jogo de geografia, os cenários podem incluir diferentes regiões do mundo, cada uma com suas características geográficas, climáticas e também culturais. Essa diversidade de cenários também ajuda a manter o interesse dos alunos ao longo do jogo, porque eles exploram novos ambientes e novos desafios. Perceba que ao combinar uma narrativa envolvente com cenários diversos, os criadores de jogos educativos podem proporcionar uma experiência rica e envolvente, que mantém os alunos engajados enquanto eles aprendem durante esse processo. Vamos seguir? Desenvolvimento do jogo. Nós temos dois elementos que eu gostaria de trazer aqui. O primeiro, ferramentas de desenvolvimento, e o segundo, interatividade. As ferramentas de desenvolvimento existem diversas plataformas disponíveis para a criação de jogos. Nós falamos sobre isso ao longo dessa unidade, como a Game Engine Unity, Godot, Scratch. A escolha da ferramenta depende de vários fatores, como a complexidade do jogo, o nível de experiência do desenvolvedor e os recursos disponíveis. Por exemplo, a Unity e o Godot são ferramentas poderosas para poder criar jogos 2D e 3D com recursos avançados. Então é preciso conhecer a linguagem de programação C Sharp, modelagem, para que o projeto ele fique relevante e adequado. Já o Scratch é uma plataforma muito mais acessível e visual, projetada para iniciantes, ideal para jogos educativos mais simples. Professor que não tenha familiaridade com todo esse processo, certamente vai conseguir utilizar o Scratch com sucesso. A questão da interatividade é um ponto-chave também marcante. O jogo ele deve ser interativo para manter os alunos engajados e motivados. Isso pode ser alcançado por meio de mecânicas de jogo que incentivem a participação ativa dos estudantes, como escolhas, tomada de decisões e resolução de problemas. Por exemplo, em um jogo de linguagem, os alunos podem interagir com personagens virtuais para praticar habilidades de conversão em uma língua estrangeira. O jogo responsivo também deve se adaptar às ações dos jogadores, fornecendo feedback imediato e adaptando o desafio conforme a necessidade. Ao focar em ferramentas de desenvolvimento adequadas e na criação de uma experiência interativa e responsiva, os desenvolvedores de jogos educativos podem oferecer aos alunos, aos estudantes, uma jornada de aprendizado mais rica e envolvente. Eu gostaria de trazer mais um aspecto aqui, que é a importância do teste e do feedback. É fundamental testar o jogo e é fundamental coletar o feedback dos estudantes, pois os estudantes são o nosso público-alvo, são eles que vão utilizar o nosso projeto. Então, por isso que é importante nós percebermos e relacionarmos as percepções do estudante. Né? Então, vamos lá. Testar o jogo. Primeiro, testes internos. Inicialmente, o jogo ele pode ser testado internamente, e falando aqui não somente do jogo digital, mas também do jogo analógico. Se você vai utilizar um tabuleiro, um jogo de cartas, vai criar as cartas, enfim,
para sua disciplina. É preciso testar para verificar se funciona, né? Segundo passo é o teste com os alunos. Uma vez que o jogo esteja em um estágio mais avançado, ele deve ser testado com alunos reais para poder obter uma percepção autêntica sobre a sua eficácia e experiência. E aí sim, nós conseguimos ter o feedback, né? Coletar o feedback dos jogadores, dos alunos, por meio de questionário, entrevista, enfim. Então, de alguma maneira, nós podemos perguntar sobre as experiências, sobre as dificuldades encontradas e coletar sugestões de melhoria, né, para que o projeto ele possa caminhar de forma sustentável. Seguindo aqui, a inclusão e acessibilidade. Né? Então, acessibilidade e personalização são duas palavras-chave dentro desse contexto. A avaliação de desempenho, nós temos basicamente essa aplicação, né, da acessibilidade para poder verificar se aquele processo se aplica de forma correta ou não. Né? A acessibilidade, por exemplo, nós temos a legenda de descrição de áudio, nós temos a opção de controle personalizável, nós temos a variedade de cores e contrastes, nós temos um design universal para que o aluno ele consiga utilizar e absorver todos os elementos que são no projeto. E a personalização, por exemplo, ajuste de dificuldade, opções de idioma, configurações de jogos ajustáveis, né? Então, tamanho da fonte, a velocidade do jogo, entre outras configurações, para poder atender às preferências individuais do estudante. Né? Então, são aspectos de suma relevância. E aí, eu até antecipei um pouquinho antes, né, falando sobre a avaliação de desempenho, fazendo aí esse aporte da acessibilidade e a personalização, e a gente consegue fechar dessa maneira. Avaliação e refinamento. Uma avaliação de desempenho e o refinamento, né, para que a gente consiga verificar se o projeto atendeu às expectativas ou não. Sobre a avaliação de desempenho, nós temos a análise de dados, né, que são justamente as informações dos alunos durante o jogo, como pontuações, tempo gasto em tarefas, erros comuns, e o feedback. Nós conseguimos coletar o feedback através de questionário, através de entrevista, através da percepção, para que a gente consiga relacionar quais foram os desafios enfrentados, as sugestões de melhorias dos estudantes, para que o projeto ele possa ser aprimorado, para que o jogo ele possa ser aprimorado. Né? E aí ocorre o refinamento. Identificação de áreas de melhoria, o ajuste de mecânica e conteúdo, e a interação e testes contínuos, para que o projeto, para que o jogo, ele avance e se desenvolva cada vez mais. Nós chegamos ao final dessa nossa discussão, não somente da aula, mas também da unidade. Eu gostaria de apresentar as nossas referências bibliográficas. É uma série de materiais que nós usamos para compor todos esses elementos. Você pode acessar essas referências para que você possa se aprofundar ainda mais no que nós discutimos aqui. Para a leitura integral das referências, você tem acesso aos slides e também você pode pausar o vídeo para que você possa pesquisar sobre as referências bibliográficas. Vamos avançar mais um pouquinho. São vários materiais. Muito bem, vamos avançando. Temos aqui agora a última referência, né? A última página, o último slide das referências. Muito bem. Nós chegamos ao final dessa nossa aventura. Eu gostaria de agradecer a sua atenção e fique atento, porque a nossa discussão, as nossas trocas, elas continuam. E na unidade 3, nós vamos nos aprofundar ainda mais sobre os princípios da gamificação na educação. Eu desejo para você bons estudos, boa pesquisa e até a unidade 3. Tchau, tchau!